meus amigos, olá minhas amigas, tudo bem com vocês? Vamos ao estudo da nossa última ação constitucional. Deixamos o mais difícil para o final. Vamos falar um pouquinho sobre a ADIM por omissão. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Se você rebobinar um pouquinho as nossas aulas, você vai lembrar que a gente discutiu e a gente viu que a inconstitucionalidade ela pode ser dada por ação ou por omissão. A inconstitucionalidade por omissão, é justamente aquela que se dá quando a falta de medida regulamentadora de dispositivo constitucional de eficácia limitada. E a gente dá sempre o exemplo do direito de greve dos servidores públicos. Está escrito na Constituição. O direito de greve dos servidores públicos será exercido nos termos de lei específica. Não existindo essa lei, e ela não existe até hoje, estamos diante de uma inconstitucionalidade por omissão. A inconstitucionalidade por omissão ela é sanável por duas ações distintas, uma em controle difuso e uma em controle concentrado. Em controle difuso, a gente já viu nas aulas anteriores que o remédio constitucional que sana a inconstitucionalidade por omissão é o mandado de injunção. Em controle concentrado de constitucionalidade é justamente a ADIM por omissão. E é sobre ela que a gente vai falar um pouquinho. Primeira coisa, vamos pro EICON. O objeto da ADIM por omissão, como a gente viu, não é lei ou ato normativo. Pelo contrário, é a falta de lei ou ato normativo. Falta de lei ou ato normativo que regulamente dispositivo constitucional de eficácia limitada. Tudo bem? Falta de lei ou ato normativo que regulamente dispositivo constitucional de eficácia limitada. Por quê? Porque a ADIM por omissão serve para sanar uma inconstitucionalidade por omissão, como a gente estava tratando agora há pouco. É a mesma coisa que o mandado de injunção, mas em âmbito concentrado de constitucionalidade. Justamente por isso que a competência para o julgamento da ADIM por omissão, pessoal, é de quem? É do Supremo Tribunal Federal. A nossa Corte Suprema é quem julga a ADIM por omissão. E os legitimados ativos? Gente, aquelas mesmas considerações que a gente fez nas aulas anteriores. São os caras do artigo 103 da Constituição Federal. Mais uma vez com aquela diferenciação entre legitimados universais e legitimados especiais. A gente falou isso na aula de ADIM, lá atrás. Volta nessa aula para você entender a diferenciação entre legitimados universais e legitimados especiais. Beleza? Cuidado! Eu não falei isso nos outros porque em todos eles é pacífica, a possibilidade de medida cautelar no julgamento da ADIM, da ADC e da ADPF. Na ADIM por omissão não era até 2011. Hoje em dia é possível medida cautelar em ADIM por omissão. Cuidado que isso é pegadinha na prova da OAB e nos mais diferentes concursos aí do país. Por quê? Porque até 2011 era pacífico o entendimento de que não era possível a concessão de medida cautelar em se tratando de ADIM por omissão. Desde então, houve uma alteração legislativa na Lei 9868 de 99, que é a lei que regulamenta a ADIM por omissão e ADC, que passou a permitir a medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Temos tempo, produção? 1 minuto. Bom, pra gente terminar então a ADIM por omissão e encerrar controle de constitucionalidade, pelo menos em âmbito federal, vamos aos efeitos da decisão. Gente, aqui o efeito é totalmente diferente, porque não há declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade. A decisão que reconhece a inconstitucionalidade por omissão, ela tem o chamado efeito mandamental. Ou seja, uma vez reconhecida a inconstitucionalidade por omissão, o Supremo Tribunal Federal expede um ofício ao órgão administrativo ou ao órgão legislativo competente para a edição do ato ou da lei que não regulamentaram
o dispositivo constitucional de eficácia limitada em um prazo razoável, tais órgãos têm a obrigação de cumprir a determinação do Supremo Tribunal Federal, ou seja, tem a obrigação de editar a lei ou ato normativo que está faltando aí para regulamentar o dispositivo constitucional de eficácia limitada. Então, é como se fosse uma obrigação de fazer, pessoal. Vou colocar aqui entre aspas, ó. É uma obrigação de fazer. O órgão administrativo, ele tem 30 dias ou um prazo razoável, ou um outro prazo razoável, se a medida for muito difícil de ser executada, ou outro prazo razoável para a edição da lei ou do ato. Beleza, pessoal? Bom, essas eram as considerações que eu tinha para fazer com vocês sobre a ADIM por omissão. Um grande beijo a todos. Tchau.